Meus irmãos, é uma alegria estarmos aqui neste dia tão especial, dia consagrado para adoração e louvor ao Senhor. Todos os dias são, na verdade, consagrados, todos os dias são santos diante de Deus, mas no domingo em especial nós reservamos e separamos este dia para estarmos na casa do Senhor, aprendendo mais, louvando e exaltando o nome do nosso Deus. Por isso nós louvamos a Deus por estarmos aqui nesta amada igreja. Trazemos um abraço da primeira igreja presbiteriana em Vila Velha, Espírito Santo. Tem uma Vila Velha no Paraná, me parece. E fiquei contente perguntando hoje a Cleia qual o tempo maior que a família do Sérgio tem passado aqui, e o maior tempo que a Cleia falou foi 15 dias, não foi isso, Cleia? E eles são membros da igreja aqui, conhecem todo mundo, se relacionam com todo mundo, amam e são amados pela igreja. Então, louvado seja Deus, não pode ser diferente o povo de Deus. Onde estivermos, nós somos uma só família, temos uma só fé, um só Espírito e um só Senhor. Então que os irmãos continuem abraçando aqueles que se achegam a essa cidade, que possam se sentir em casa. E queremos divulgar que no mês de fevereiro, mais propriamente no Carnaval, pela graça de Deus, nós estaremos fazendo um acampamento aqui no sítio do Sérgio. E os irmãos que desejarem participar conosco, mais especificamente os jovens e adolescentes, a partir da idade do seu Gumercindo, que está sempre ativo, estão convidados. E, de repente, os jovens aí, se desejarem, podem fazer contato e faremos um intercâmbio. O Adelito já estava dando algumas ideias aí, talvez fazermos um luau numa praia aqui perto, e seria uma oportunidade para estarmos conhecendo irmãos, os jovens daqui e os de Vila Velha. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, graças te damos por tudo que já aconteceu aqui nesta noite, ó Deus, pela oportunidade de lermos a Tua palavra, de cantar louvores ao Teu nome, pela oportunidade de nos humilharmos, confessando os nossos pecados. E agora, ó Deus, nós clamamos em nome de Jesus que o Senhor ilumine os nossos entendimentos, abra os nossos corações, para que possamos ouvir e entender a Tua palavra que será pregada nessa noite. Pai, diz o Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que a Tua palavra é palavra de vida eterna, ó Pai. Pai, que possamos receber essa palavra como o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê. Pai, que ninguém aqui nessa noite receba essa palavra como loucura, porque é loucura para os que se perdem. Por Cristo Jesus, ó Deus, nós agradecemos por cada irmão, cada irmã, cada visitante, cada coração que está aqui presente, ó Pai. Que o Senhor fale, Pai, que possamos saber, ó Pai, que o Senhor é Deus, que saiamos daqui certos, ó Pai, que ouvimos a Tua voz, que entendemos o Teu querer e que a nossa resposta, ó Pai, possa ser através de atitudes práticas do nosso dia a dia, que o nosso viver, ó Pai, impacte, transforme o meio onde o Senhor tem nos colocado, ó Deus. Pai, Tu sabes que pessoas estão sofrendo, ó Pai, pessoas estão caminhando por caminhos que parecem bons, mas no seu fim são caminhos de morte, ó Deus. Pai, que possamos ser verdadeiramente sal da terra e luz do mundo, e somente vivendo, ó Pai, através da Tua palavra sendo regra de fé e prática em nossa vida, é que assim seremos sal e luz deste mundo. Por Cristo Jesus, ó Deus, nós oramos e clamamos, ó Pai, nos auxilie, ó Pai, fale conosco, ó Deus. Amém. Tito, capítulo 2.
Vamos fazer essa leitura de maneira alternada. Diz o seguinte a palavra de Deus: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. A fim de instruírem os jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que todas as coisas sejam criterosas. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. Não roubem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda a iniquidade e purificar a si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém. Meus irmãos, nós estamos no primeiro mês do ano e é um tempo para reflexão. Olhando para 2014, nós, agora que já vencemos este ano, olhamos e percebemos quantas preocupações tivemos, quantos desafios enfrentamos, e eis que Deus nos deu a vitória. Muitas vezes nós achávamos que nem íamos conseguir vencer o ano de 2014, mas estamos aqui pela graça de Deus. A grande questão é, será que em cada situação que passamos em 2014, nós glorificamos a Deus em nosso viver? Será que em cada situação que enfrentamos, nós podemos dizer como Paulo, que essa situação antes cooperou para o progresso do Evangelho? Será que Deus foi engrandecido em nossas vidas? Meus irmãos, e nesse texto de Tito, Paulo diz algumas coisas que farão com que, se nós aplicarmos em nossas vidas neste ano de 2015, agora que olhamos para 2014 e percebemos, poxa, aquilo não era tão sério a ponto de eu negociar os valores do Evangelho. Eu podia ter acreditado mais, confiado mais, investido mais, dependido mais da graça de Deus. E Paulo, ele diz aqui para Tito que, no versículo 1 do capítulo 2, que se ele quisesse enfrentar de maneira positiva as questões e realmente experimentar a graça de Deus operando, ele precisava, em primeiro lugar, ele ter a mente focada, centrada na doutrina. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Em cada questão que enfrentarmos, é primordial, imprescindível que você fale de acordo com a palavra de Deus.
A lente do Evangelho, o óculos do Evangelho precisa nos dizer o que falar, o que pensar, como proceder. Ele diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Primeiro princípio bíblico. Se o crente quiser experimentar, nós cantamos aqui que uma só palavra dá poder para vencer. E ele fala o que convém à sã doutrina. Versículo 2 até o versículo 10, ele traz mais dois princípios. Ele está falando assim: Tito, para cada faixa etária, para cada irmão, não importa se é criança, jovem, idoso, homem, mulher, casado ou solteiro, servo ou senhor, há algo a ser ensinado nessa sã doutrina, de maneira particular. Se você veio aqui nessa noite, não importa a faixa etária, seja o seu gomerciano com 80 e poucos anos de vida, seja a mais nova criança, adolescente, ele está falando que há um ensinamento bíblico para nós. Nós podemos caminhar nesse ano de 2015, seja lá o Gabriel, o Josué, quem for, podemos transitar falando conforme a sã doutrina. Ele traça várias situações de comportamentos de cada faixa etária. Terceiro princípio é, além da sã doutrina, além de cada faixa etária, particularmente ter um ensinamento do Senhor, ele está falando o seguinte: olha, se você quiser ser conhecido como homem de Deus, como povo de Deus, a qualidade da sua vida, a sua vida diária prática, o modo como você procede, ele testemunha que você é filho de Deus. Muitas vezes nós falamos assim, não posso enfrentar uma situação assim que eu desço do salto. E esquecemos que o modo como eu procedo é um princípio básico para dizer se eu sou ou não filho de Deus. Então, depois de ele falar três princípios, foca na doutrina, perceba que Deus tem uma palavra para cada faixa etária e de maneira particular para nós hoje aqui nessa noite. A qualidade do seu viver dirá se você é filho de Deus. Ele dá, a partir do versículo 11 até o versículo 15, ele vai dizer como é possível viver dessa maneira. E nós queremos falar nessa noite sobre a poderosa graça do nosso Deus. A poderosa graça do nosso Deus. Quantas vezes nós temos diminuído a graça de Deus? Temos diminuído o poder de Deus, não vivemos de maneira digna do Evangelho, porque achamos que Deus nos dá situações além do que podemos suportar. E quando eu me velo pela doutrina, eu vejo que Deus, Ele juntamente com a situação, Ele me dá o livramento. Ele me fortalece, me dá condições de ser mais do que vencedor. Então, que nesta noite nós possamos perceber a dimensão da graça de Deus, como a graça de Deus é poderosa. E em primeiro lugar, meus irmãos, versículo 11 diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A primeira dimensão da graça de Deus, da poderosa graça do nosso Deus, é que ela é uma graça salvadora. Nós muitas vezes temos esquecido do poder de Deus que nos salva. Romanos 8, versículo 1 diz que agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, a nossa salvação é uma salvação conquistada de maneira definitiva, não há mais nenhuma condenação. Esses bancos muitas vezes ficam vazios porque o diabo tem acusado: você não é digno de estar na casa de Deus. Não, eu não mereço, não, meus irmãos. Agora, pois, já nenhuma condenação há. Nós precisamos nos lembrar que temos um Salvador invisível. Nós temos um Salvador que se compadece de nós porque Ele sofreu como nós sofremos. Ele intercede por nós.
Hebreus 7:25 diz que Ele vive intercedendo. Hebreus 4 diz que nós devemos achegar a Deus confiadamente pelo novo vivo caminho. Então, porquanto é possível você ter o foco na doutrina, é possível você receber a palavra de Deus em qualquer faixa etária que você esteja, é possível você ser reconhecido como filho de Deus por causa do seu comportamento, porque a graça de Deus manifestou salvadora a todos os homens. Quando dizemos a todos os homens, seja jovem, crianças, idosos, nós temos um Salvador. Não há como você desanimar dessa caminhada. Essa graça é salvadora, meus irmãos, mas é salvadora para aqueles que creem também, porque Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é mediante a fé que nós somos salvos. Pela graça sois salvos mediante a fé. Você crê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para te salvar? Você crê que não há nenhuma condenação porque Jesus Cristo pagou o preço do pecado? Você crê que Jesus é a expressão maior do amor de Deus, que nos amou de tal maneira que deu o único filho dele para morrer na cruz do Calvário? Porque nós nos afastamos, porque nós deixamos de celebrar a salvação, porque nós deixamos de nos alegrar em Deus, porque andamos tão tristes, porque o pecado tem feito separação. Se nós não temos nenhuma acusação, mas quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E mais, meus irmãos, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, de maneira definitiva, para aqueles que creem e de uma forma imerecida. Efésios 2:8, a parte B, diz que isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. Quantas vezes nós não celebramos porque ficamos medindo a nossa fé através dos feitos dos outros? Não lembramos que a oferta da viúva pobre agradou o coração de Jesus. Não lembramos que Deus é Ele que prepara as boas obras para que nós andamos nela. Nós não precisamos ter inveja de ninguém. A graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens de maneira definitiva, para aqueles que creem e de maneira imerecida. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Será, meus irmãos, que eu posso perceber que há um caminho, há uma possibilidade de você viver com esse princípio, tendo a mente focada na doutrina, recebendo a palavra de Deus, não importa a sua faixa etária. Quantas vezes nós crescemos e achamos que já sabemos tudo e Deus quer nos abençoar, e muitas vezes perdemos bênçãos porque já achamos que não há nada que possamos ouvir de Deus. Meus irmãos, versículo 12, segundo lugar, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça de Deus, ela se manifesta na dimensão da salvação, mas manifesta de maneira educadora, educando-nos. O nosso irmão Adelício, ele é professor, ele educa, mas nós temos alguém maior que nos educa. A graça de Deus se manifesta educando-nos. Quem tem educado a sua vida? Quem é que tem influenciado o seu comportamento? É a novela das 8? O Império das Trevas? É o seu amigo não crente? É o WhatsApp que te educa? É o Facebook? Nós lemos todas as mensagens, seguimos em frente com cada corrente que mandam, mas não lemos a palavra do Senhor, não meditamos nela como foi estudada aqui de dia e de noite. A graça de Deus, ela nos educa
E olha como ela educa. Diz aqui, meus irmãos, educando-nos para que, renegada a impiedade, ela nos educa fazendo com que nós rompamos de maneira radical com o pecado. Não há como você ser educado por essa graça de Deus, graça maravilhosa, graça de Jesus, e não renegar, deixar de lado o pecado, ter uma nova vida em Cristo Jesus. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que falava mal não fala mais, aquele que odiava ama. E nós falamos assim, não vou na igreja porque não gosto de fulano de tal, não vou na igreja porque hoje quem vai falar é fulano de tal. Esquecemos que quem fala é Deus. Nós precisamos urgentemente, se quisermos ter uma experiência maior com Deus este ano de 2015, entender essa maravilhosa graça que nos salva, mas que nos educa, nos corrige. Nós precisamos viver essa palavra como regra de fé e prática. Meus irmãos, nós falamos aqui, medita nela dia e noite. Meditar é você pregar para você mesmo. Quando você fala, não posso perdoar, mas a Bíblia diz, perdoa, ame até aqueles que te perseguem. E você perdoa. Mas é muito difícil. Pior é você ir para o inferno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Então essa graça educa, fazendo com que você rompa radicalmente com o pecado. Educa você não ficar falando besteira. Quantas vezes nós perdemos tempo e não aprendemos a remir o tempo? Falamos o que não deveríamos falar e calamos acerca daquilo que devemos falar. Diz aqui, manifestou para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas. Meus irmãos, sem santidade ninguém verá Deus. Ela nos educa a romper radicalmente com o pecado, mas também alinha a nossa prática diária, o nosso viver no dia a dia com a santificação. O limite onde transita a minha vida é o limite da santificação. A igreja de Deus, ela só pode mudar até o limite da santificação, se nós caminharmos de maneira onde a santificação seja negociada. Nós já deixamos de ser igreja de Deus e não percebemos. Finalmente, meus irmãos, essa graça de Deus, poderosa graça de Deus que nos educa, que nos salva, ela nos possibilita a estarmos centrados e focados na sã doutrina, ouvindo, não importa a faixa etária, não importa o extrato social que você esteja inserido. Ela faz com que você viva uma vida que demonstre filho de quem você é, se é filho do diabo ou filho de Deus. E essa graça, ela, na dimensão da salvação, é um ato único, de uma vez por todas. Jesus na cruz do Calvário diz, está consumado. Nada que você fizer, você pode ajudar nessa salvação, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. É um ato único de Deus. Agora, na dimensão da educação, de ser educadora, é um processo chamado santificação, que só vai terminar quando estivermos transformados na presença do Senhor Jesus, sentados à mesa do Cordeiro. Agora, como nós somos desafiados a caminhar nesse processo da graça educadora do nosso Deus, a graça que nos ensina a caminhar de maneira onde não haja seca que possa secar as nossas vidas. Não haja crise que possa calar os nossos lábios, tirar um novo cântico de nossas vidas. Como esse ato que não cessa até a volta de Cristo, nos educando, nos corrigindo, nos ensinando,
como nós devemos viver. Versículo 13: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Quem está nesse processo de santificação, sendo educado pela graça de Deus que se manifesta educando-nos, ele aguarda a volta de Cristo. Ele acorda clamando: Maranata, volta logo, Senhor Jesus. Ele diz: ansioso espero a volta de Cristo. Ele sabe que ele não trouxe nada e não vai levar nada. Somente Deus é um Deus de pessoas. Jesus veio para salvar aqueles que foram criados à imagem e semelhança. Ele não salva coisas. Então, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Será que as pessoas que olham para nós que queremos experimentar o milagre de Deus nas nossas casas, nas nossas famílias, queremos ver os nossos filhos convertidos, será que nós somos um povo que demonstra no dia a dia que aguarda a volta de Cristo? Alguém que fala que não perdoa, que não tolera, que não releva, está aguardando a volta de Cristo? Alguém que não se deixa corrigir pela palavra de Deus, ele está aguardando a volta de Cristo? Nós não somos informados em lugar nenhum da Bíblia quando Jesus virá, mas somos ensinados a como devemos estar aguardando a volta de Cristo. Nós precisamos estar celebrando a salvação e estar aprendendo todo dia com o Senhor. Versículo 14 diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O povo que celebra a poderosa graça de Deus. É um povo que celebra a salvação em Cristo Jesus, é um povo que se deixa corrigir pela palavra, é um povo que aguarda a volta de Cristo e é um povo que serve ao Senhor Jesus. É um povo que serve ao Senhor Jesus. Qual é o seu ministério? Qual é o seu serviço na obra do Senhor? Deus não chama espectadores. Não dá para ter aposentadoria. Como eu glorifiquei a Deus pelo seu Gomecino, e lá no sítio, a gente pescando: Sérgio, você faz isso, pastor, o senhor faz isso, e eu vou falar com o nosso vice-presidente. Na fé, ele já veio acreditando que o irmão Manuel não ia vetar. Mas nós falamos assim: não, eu tomar a iniciativa, alguém vai me criticar. Nós estamos, meus irmãos, celebrando e andando de maneira correta, aguardando a vinda de Cristo. Nós vivemos para servir a Jesus. O poder dado por Deus para vencer batalhas é poder dado para aqueles que estão a serviço do reino. Quantas vezes nós queremos e cantamos vencer, saltar as muralhas, mas não estamos inseridos na seara do Senhor. Como eu gostei de ouvir a irmã Carol falando que estão sem pastor, mas a igreja está se movimentando. Uns estão aqui, outros estão ali no aniversário, e a igreja está se virando porque estão sem pastor, mas não estão sem Senhor. Estão servindo ao Senhor. Esse é o momento, meus irmãos, de experimentarmos a graça de Deus, que nos diz: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. A graça de Deus é a graça que nos basta. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Sirva a Jesus, aguarde a Jesus, sirva a Jesus. E em último lugar, versículo 15, diz essas coisas, exorta
repreende também com toda a autoridade. Pregue, comunique a Jesus. Onde Deus te colocar, Ele está colocando você para que você testemunhe da salvação que há em Cristo Jesus. Que não há nenhuma condenação, que é pela fé, não é de obras, porque é de graça. Ninguém pode pagar e conquistar, ninguém pode merecer essa salvação. Então, meus irmãos, que nesta noite nós sejamos animados pela palavra de Deus, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Nós somos um povo educados por Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé, eu vou fazer uma última oração e a palavra retorna para quem diz direito. Querido Deus, glorificamos o Teu nome, porque a Tua palavra foi pregada. Boas novas de salvação, ó Pai. Salvação imerecida, ó Deus, mas também uma herança, Pai, que nem o diabo pode tirar do Teu povo. Não permita, ó Deus, que a tristeza, não permita, ó Deus, que a falta de conhecimento faça, ó Pai, que não celebremos, ó Pai, essa tão grande salvação. Pai, onde nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Ó Deus, e que nesta noite, ó Pai, possamos sair daqui desafiados, ó Pai, a nos esvaziarmos, ó Deus, a deixar que o Senhor, ó Pai, continue a cada dia operando em nós, transformando, quebrantando-nos, transbordando-nos, ó Deus, com Teu Santo Espírito. Pai, que as pessoas percebam, ó Pai, que neste ano de 2015, para a glória do Senhor, ó Pai, há uma nova criatura, ó Pai, em cada lar aqui representado, ó Pai, em cada trabalho, em cada escola, ó Pai, em cada relacionamento, Pai, que seja relacionamento santo, que não negociemos as nossas vidas com o pecado, ó Pai, e que a nossa referência de santidade seja porque o Senhor é santo, ó Pai. Por Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos. Fortalece a Tua igreja, ó Deus. Fortalece a Tua igreja. Maranata, volta logo, Senhor Jesus. Por Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.